bem reduzido, então nós já vamos para a palavra. Depois da palavra aí nós vamos fazer as ofertas e os recados que Deus tem para dar de cultos. Porém, agora nós vamos falar da palavra do Senhor. Todos que estão aí, fiquem atentos. Deus tem grande coisa para falar nos nossos corações. Todos de pé em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estiverem aí nas suas casas também, que fiquem de pé, que reverenciem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. A parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Só até aqui. Amém. Glória a Deus, amém, Jesus, glória a Deus. Hoje Deus quer nos falar aqui, logo no início dessa palavra, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós estamos focados no nosso egoísmo, naquilo que nós temos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós queremos fazer, no nosso desejo da carne, no nosso desejo para o nosso bem, só pensando em nós. Então Deus aqui fala, aquele filho pródigo, pode sentar, irmã, aquele filho pródigo, ele já começou logo: Pai, me dá a minha parte. Já começou logo a pedir tudo aquilo que era dele, e o pai deu. Porque muitas vezes nas nossas vidas nós não sabemos pedir, e aí nós pedimos e o pai dá, o pai nos dá. E aí o que acontece? Nós sofremos consequências, e porque nós pedimos aquilo, e às vezes nós precisamos aprender. Então foi assim com esse filho pródigo. Ele pegou tudo que era dele, a parte dele, não se importando se ele ia entristecer o pai dele, ele não se importou
se aquele era o momento dele tirar aquela quantidade ali do pai dele, dos bens dele, ele não se importou, porque ele trabalhava ali junto com o pai dele. Ele não se importou se ele ia deixar o pai dele ali de qualquer maneira. Então, ele não se importou com ninguém, ele se importou com ele. E aí ele foi para aquele lugar, e ali ele gastou tudo da maneira com que ele achou certo. Ele gastou tudo com coisas mundanas, tudo que tinha no mundo ali, até com prostituição, com coisas, somente coisas ruins ali. Ele gastou todo o valor dele. E o que aconteceu? Enquanto ele estava ali com tudo aquilo, enquanto ele estava ali com aqueles bens, estavam cheios de pessoas ao lado dele. Então, as pessoas estavam festejando com ele. E aí, no momento que ele perdeu tudo, cadê? Cadê as pessoas? Cadê aquelas pessoas que elas se diziam seus amigos? Cadê aquelas pessoas que ali naquela parte de festa, naquele momento ali de celebração, aquelas pessoas estavam com você? E cadê agora aquelas pessoas? Quando você mais precisa, quando você está necessitado, cadê? Você não encontra. E aqui ele também não encontrou. Ele teve ali até para comer a comida dos porcos, ele não encontrou quem desse para ele. Então, aquela pessoa, ele foi ali até o charco de lodo, ele desceu até o último degrau da vida dele, ele foi, porque ele se segurou nele mesmo. Então, ele só pensou nele. E aí ele foi ali ele ficou, ali ele sofreu, ali ele padeceu ali. Muitas vezes, nós sentimos decepções nas nossas vidas. Ali, com certeza, ele se decepcionou com ele mesmo, eu creio que com ele mesmo, decepcionou com as pessoas que estavam à volta dele. Então, na decepção, irmãos, muitas vezes nós decepcionamos, mas a decepção, ela serve para nos ensinar. A decepção, ela serve para nos transformar. Se você passou por uma dificuldade, está passando por uma dificuldade e ainda não foi transformado, é porque você não entendeu ainda o motivo da tua prova. Você não entendeu ainda por que você está passando por aquilo. Você ainda não se rendeu. Aqui no versículo 16, no versículo 17, ele diz assim: então, caindo em si, disse... quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, naquele momento, ele caiu em si. Foi naquele momento que ele teve um despertar. Foi naquele momento que ele falou: opa, quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para que eu fiz isso? Para que aconteceu tudo isso comigo? Por que eu fui chamado? Por que eu... Por que isso está acontecendo comigo? Então, nesse momento, ele falou: opa, eu preciso voltar. Se até os trabalhadores lá do meu pai estão comendo melhor do que eu, passando dias bons, dias melhores que o meu, por que eu estou aqui? Para que está acontecendo isso comigo? Por que eu fiz isso? Então, ali ele foi despertado e ali começou a transformação na vida daquele filho pródigo. Ali ele foi transformado, porque a gente só é transformado quando a gente cai em si. Para que nós fomos chamados por Deus? Para que nós estamos aqui? Para que nós conhecemos esse Deus? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Pai? Quem somos nós diante de Ti, do Senhor? Quem somos nós diante do Senhor? O Senhor nos ama, Ele nos quer perto dEle, Ele não quer que nós deixemos a casa do Pai. O Senhor não quer que nós nos afastemos dEle. Se você, irmã, que está aí na live, se você, irmã, que está aqui, se há alguma de vocês aqui que está afastado do Senhor, volte.
Volte para a presença do Senhor, caia em si, tenha um despertar, deixa que Deus transforme você, porque ali ele caiu em si e ali houve o arrependimento, ele se arrependeu daquilo que ele fez. Ele falou, não, essa vida não é para mim, isso não é para mim, o que eu estou passando aqui não é para mim. Deus tem coisas melhores para mim. O meu pai lá tem coisas melhores para mim. Os trabalhadores passam melhor ali na casa do pai. Por que eu saí de lá? Volta, irmão, volta para a presença do Senhor, volta para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos para te receber. Desperta, desperta. A queda, ela serve para nos ensinar. Se a queda não está te ensinando nada, é porque você ainda não foi transformado, você ainda não foi despertado. Peça a Deus que Deus venha despertar você. Peça a Deus que Ele venha te dar direção. O Senhor dá direção. E ali aquele rapaz voltou. E ali ele foi vestido com roupas maravilhosas. Ali o Pai pegou tudo de melhor, porque é isso que o Pai quer de nós. Ele quer para nós tudo melhor, tudo do melhor. É o que o Pai ele deseja nos dar. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos dispor a Deus a nossa oferta, a nossa doação. Nós nos doarmos para Deus, para que Deus possa agir nas nossas vidas. Que haja arrependimento nas nossas vidas, que haja um despertar nas nossas vidas. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está chateado com alguém, se você está decepcionado com alguém, não usa isso contra você, não usa isso contra a sua vida, não usa isso contra as pessoas que estão à sua volta, mas usa isso para que você venha aprender, para que você venha evoluir espiritualmente, para que você venha voltar para a presença do Senhor, para que você venha buscar o Senhor. E Deus, Ele quer aqui que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. E aqui também Deus quer nos mostrar e nos despertar que a prova, ela não é para sempre. A prova é para um momento. A queda, o cair, é por um tempo. É para que você aprenda, para que você evolua, para que você seja transformado pelo Senhor. E Deus ainda fala ali que Ele voltou e Ele pensou ali naqueles trabalhadores. E ele voltou e ele pediu para que o pai dele colocasse ele também como um trabalhador, que ele nem era digno de estar na presença do Senhor e de ser chamado de filho. Realmente, nós não somos dignos mesmo, porque nós temos muita fraqueza, mas o Senhor não nos vê dessa maneira. O Senhor não nos vê, o Senhor, Ele nos ama, Ele vê nós como um filho amado, como um filho querido, como um filho que está perdido ali por um momento, mas Ele sabe que aquele filho pode se encontrar, que aquele filho pode se render aos pés dele. E o Deus quer um relacionamento conosco, porque ali quando Ele estava falando, Senhor, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, me dá as coisas que me pertencem. Então, ali, ele estava tendo um relacionamento com Deus na parte das mãos. Era tudo que ele estava querendo que Deus desse para ele as coisas. Porém, quando ele voltou transformado. E aí ele voltou num relacionamento de humildade. Ali ele voltou no momento de se prostrar aos pés do Senhor. E ali ele se prostrou e ele disse, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Que Deus quer esse relacionamento conosco, na vertical. Que nós fiquemos aos pés do Senhor prostrados. E que nós olhemos para a face de Deus. E que nós nos preocupemos em saber o que Deus quer das nossas vidas. O que Deus quer que nós façamos. Se você só está num lugar, se você está na casa do Pai e não está fazendo nada para Deus, peça direção ao Senhor, para que Ele venha te direcionar, para que Ele venha te dizer o que Ele quer que você faça. Tem muitas vidas precisando de nós. Deus nos chamou para servir, não para ser servidos.
Muitas pessoas estão esperando ser servidas, mas não é isso que Deus quer das nossas vidas. Deus quer que nós servimos. Tem pessoas necessitadas de uma palavra, tem pessoas necessitadas de uma ligação, de uma paz de Deus, de uma paz do Senhor. Tem pessoas necessitadas de uma palavra ali, uma mensagem de Deus que as pessoas mandam. Sabe, às vezes de manhã você acorda entristecido e você vê aquela mensagem que te mandaram, aquilo já é um up, né? Aquilo já é uma coisa boa para você seguir em frente, para você falar, não, esse dia eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. E é assim que Deus quer que você venha fazer a obra, irmãos. Se vocês não estão preocupados com quem limpa a igreja, se vocês não estão preocupados com quem atende o culto, se vocês não estão preocupados com quem recebe vocês ali na porta, se vocês não estão preocupados com quem higieniza todos os bancos, todos os cultos, se você não está preocupado com aquele que vem cedinho aqui para abrir a igreja, para preparar tudo para os cultos, irmãos, está na hora de se preocupar. Tem muito trabalho na obra do Senhor. Se você não está preocupado com aquele que está lá fora passando fome, que precisa de um alimento na tua mesa, está na hora de se preocupar, irmãos. Deus nos chamou para servir. Busque do Senhor. Deus quer que você se desperta para servi-lo, desperta para fazer aquilo que Ele te chamou. Pergunte a Deus para que Ele te chamou, por que você está na presença do Senhor. Faça um exame de você mesmo, sabe? Examina-se a si mesmo, veja o que está faltando na sua vida, veja o que você está errando, veja no que você está falhando, e fala, Senhor, me liberta, Deus, me liberta disso, me liberta dessas coisas que não provêm do Senhor, Pai. Ore a Deus, busque ao Senhor nesse relacionamento íntimo, nesse relacionamento profundo com Deus. É isso que Deus pede para nós. E aquele rapaz ali, ele se arrependeu, ele aprendeu com a decepção, ele foi transformado ali, e aí ele voltou para os braços do Pai, e o Pai o recebeu com festa. Deus quer nos receber com festa, Deus nos ama, Ele quer. Se você falhou por algum momento, falhou, irmãos, Deus perdoa, peça perdão, se arrependa. Houve o arrependimento aqui desse filho pródigo, e ele voltou para os braços do Pai. Se arrependa daquilo que você fez e volte. Você não precisa ficar se culpando, se martirizando por isso, porque Deus perdoa no arrependimento. Sabe, irmãos, volte para a presença do Senhor, busque ao Senhor, busque de Deus um relacionamento íntegro com Deus, busque do Senhor um relacionamento íntimo com Ele. Pergunte ao Senhor, faça uma análise de você. Para que você está na presença do Senhor? Para que você tem esse chamado? Para que você foi escolhido, irmão? Sabe, você foi escolhido, você não caiu de paraquedas na presença do Senhor. Você não caiu ali de qualquer jeito, não, irmão. Você foi escolhido por Deus. Você é separado por Deus. Então, creia no Senhor, confia no Senhor. Ele tem prazer em nos atender, Ele tem prazer em nos abraçar, em nos acolher. Entra na presença do Senhor. O Senhor quer de nós somente a nossa doação. Doe-se para o Senhor. Entre na presença do Senhor. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que Deus pede a nós, e todas as nossas necessidades Deus vai cuidando. É um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não se preocupa com o futuro distante. Deus cuida do nosso futuro. Faça os seus planos, faça a sua administração da tua casa, dos seus bens, coloca tudo nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidando de tudo. Ele vai te dando sabedoria para direcionar, para administrar. Às vezes você está passando por uma fase financeira difícil,
mas peça direção a Deus, peça uma estratégia, Deus vai tomar caminho na sua vida, Deus vai te dar sabedoria espiritual, discernimento, entendimento, para que você possa cuidar dessa parte, e de cada parte que está defasada na sua vida, Deus vai cuidando, mas não se preocupe com aquilo que ainda está por vir, porque o futuro a Deus pertence, e nós vivamos um dia de cada vez, um dia por vez, irmãos, viva um dia por vez, tudo vai ficar bem, tudo vai passar, tudo vai ficar bem, e nós vamos estar glorificando ao Senhor, mesmo nessa pandemia, nós vamos glorificar a Deus, e depois, mais ainda, nós vamos exaltar o nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Eu creio, confia no Senhor, é isso que Deus tem para nós nessa manhã, e a palavra é essa, Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o Senhor, glória a Deus. Agora a irmã Mônica vai agradecer a Deus pelo culto de hoje, e depois nós passamos os recados para a Irmandade. O nome de Deus seja louvado, ajoelhemos. Aleluia, Deus bendito, Deus glorioso, aleluia ao teu nome, bendito tu és, Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai que está no reino do céu. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui com nossos joelhos prostrados, Senhor, e Senhor, para te agradecer por esta manhã, pela tua misericórdia estar conosco, ter nos alcançado. Senhor, nosso coração deseja estar contigo, Senhor. Senhor, aonde quer que nós estejamos, Senhor, aqui, no lar de cada um, Senhor, que está, Senhor, agradecendo a Ti também junto conosco, no trabalho, Senhor, no transporte, Senhor, onde quer que o Teu povo esteja, Senhor, nós queremos Te dizer que graça nós Te damos, Senhor. Senhor, nós também queremos Te agradecer por todos que compareceram aqui, Senhor. Vai ao encontro da necessidade deles, ó Deus, que eles possam ter a certeza, Senhor, como a Tua palavra nos disse, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e que nas Tuas mãos tem tudo para nós, Senhor. Nós também sabemos, Senhor, e Te pedimos, não deixa, Senhor, nós se envaidecer com as vaidades desta vida, Senhor, que nós não venhamos perder, Senhor, as coisas que Tu requer colocar em nós, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, tira dos nossos olhos, Senhor, as vaidades, Senhor, tira de nós, Senhor, o desejo de viver aonde não é o Teu querer, Senhor, para que nós, Senhor, possamos, Senhor, receber de Ti o Teu melhor. Senhor, assim como o filho pródigo, Senhor, que ele passou as adversidades e reconheceu, Senhor, que sem Ti, Senhor, sem o pai dele, ele não era nada, Senhor, e que ele precisava voltar, Senhor. Senhor, onde quer que esteja o Teu filho pródigo, Senhor, coloca no coração a certeza dessa palavra nesta manhã, Senhor, porque Tu já disse, venha a mim, porque Tu está com Teus braços abertos, Senhor. Senhor, não deixa que eles fiquem paralisados com o medo, Senhor. Tira a paralisia do medo, tira a paralisia do peso, Senhor, o peso de que Deus não perdoa, Tu perdoa, Senhor. Senhor, coloca força em cada um, Senhor, para que eles possam, Senhor, sempre estar em ato, Senhor, de estar em joelhos aos Seus pés, Senhor, e se derramar, Senhor, aos Teus pés, porque Tu, Senhor, pode cuidar de nós. Senhor, guarda nós ao retorno para os nossos lares, Senhor. Guarda quem já está no seu lar, Senhor. Guarda quem está no transporte, quem está trabalhando, Senhor. Protege por amor do Teu nome, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos também, Senhor, fazer a nossa parte, para que nós possamos cuidar de nós e cuidar do nosso próximo, Senhor. Graça Te damos por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus querido. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Bendito Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Amém.